Paulo Silvestre, que é o presidente da CDL, está aqui hoje, porque a CDL participa todos os anos, nesse momento de Páscoa da vida dos sorrisenses, preparando um momento especial, né, presidente? Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Marlene. Bom dia, Milena. Bom dia a todos que nos ouvem. Com certeza, é um momento importante, né, para a nossa cidade, para o empresário, para o consumidor, também para os fiéis, né? A Páscoa é um momento que a gente precisa muitas vezes até refletir, né, sobre o nosso Sim. dia a dia, né, e tudo mais na parte espiritual, mas também é um momento oportuno para que a gente possa, enquanto empresário, né, ver essas questões de vendas, né? É importante a gente fazer aí, né, uma decoração, né, um momento lúdico, um momento que atraia, né, principalmente o consumidor, né? E é um momento que a gente muitas vezes pode aí ter um aumento, um incremento nas vendas e isso faz uma diferença boa aí no nosso dia a dia. Então acho que toda data é importante e a gente precisa olhar para essas datas com um olhar diferente, né? E a gente vive um momento que talvez para o comércio, né, de uma maneira geral não seja tão bom, né, no sentido de que a gente está impactado aí por uma economia que não está indo tão bem, principalmente Preocupações várias, né? taxas de juros, reforma tributária, enfim, o custo do dia a dia está pesando e às vezes a gente esquece dessa data, porque a gente não faz uma decoração, a gente não propicia uma mudança na vitrine, quer dizer, a gente deixa de atrair esse consumidor porque a gente entende que isso é um custo. Pelo contrário, isso é uma oportunidade e a gente percebe o quanto isso pode realmente impactar os negócios aqui em Sorriso. Vocês fizeram até uma pesquisa para trazer números sobre isso, né, Perfeito, presidente? fizemos uma pesquisa aí justamente para a gente entender qual é a importância da Páscoa, né, para os empresários, para os comerciantes. E diga-se assim, Marlene, a gente tem dentro dessa pesquisa, que muitos inclusive responderam, apenas 33% dos comerciantes afirma que estão promovendo alguma promoção ou fazendo uma decoração ou um meio de atrair o consumidor. 67% planeja não fazer ação. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo, né? Dentre esses que votaram, que não estão fazendo uma ação efetivamente, talvez estão deixando aí de ter uma oportunidade de oferecer os seus produtos de uma maneira diferente, criativa, Perfeito. lúdico, né? Que possa atrair, né? E às vezes não é olhar para o custo apenas, é olhar para o investimento que isso pode gerar. Com certeza. Coelhos, decorações ali, isso pode ser aproveitado inclusive em outros momentos, né? Em anos seguintes, né? Agora também é importante que essa pesquisa revelou que a expectativa positiva para as vendas, né? Esse período da Páscoa, 71% responderam que esperam realmente um desempenho melhor do que foi 2024. Então, reflete o otimismo do brasileiro, reflete o otimismo do empresário, né? E que todos estão participando efetivamente, né? A gente vê aí a tradição, né, da Páscoa, a tradição da fé, inclusive, né? A Semana Santa que antecede a Páscoa também é um momento, é uma oportunidade. A gente, como católico, tem a questão do peixe, né? Na Semana Santa, então é um momento também para que esses estabelecimentos aí atraiam, né, consumidores para a venda do peixe, do chocolate, que é um momento também importante, né? Reuniões familiares, muitas pessoas fazem almoço, né? E fazem essa confraternização, outros presenteiam. Então a gente tem que estar atento, né, a tudo essas informações que as pesquisas estão revelando e a gente divulga isso com muita ênfase, né? Para que todos tenham acesso e aí cada um na sua individualidade faça realmente aquilo que é melhor para o seu estabelecimento, o seu comércio, né? E que possibilite aí entender o seu público, né? E atrair essas pessoas para que, num momento, a gente chama que esse mês é um mês de sazonalidade no comércio, né? É um mês fraco, porque a gente não tem, né, um comércio tão pujante, final ali de safra, começa a movimentar um pouco agora a questão, né, já dos preparativos aí para o milho daqui um pouco. Então a gente tem essas entre safras, né, essa sazonalidade. Então é importante que um mês como esse a gente possa ver aí
vitrines importantes, promoções importantes no comércio para atrair e para a gente ter um pouco desse movimento aí de retorno dentro dos nossos estabelecimentos. Movimentar a cidade, né? E a vitrine ajuda, né, presidente? A gente está andando pela cidade, às vezes até a vitrine você para no comércio, né? Para no comércio. Vamos lá, né? A gente está, vamos lá, investindo, né, nesse mês, nessa data comemorativa, enquanto CDL, enquanto organização do lojista, porque a gente quer realmente que a gente tenha um superávit do que foi os anos anteriores. Então, apesar de incipiente, talvez ainda tímido, a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, porque a Páscoa passa a ser uma oportunidade e não um desafio. Nos momentos de desafio, a gente encontra as oportunidades. E aí, às vezes, não precisa se investir tanto, né? Com pouco, a gente consegue criar atração. É isso que a gente quer. Perfeito. Entendendo o nosso público, a gente consegue atrair. Quem sabe, né, nos anos que virão, a gente possa ter uma cidade decorada, avenidas decoradas, porque isso não só faz bem para o nosso consumidor local, como atrai o turista, né? E a gente faz pouco isso, né, Marlene? Sim, Se a gente verdade. for olhar Sorriso, capital do agronegócio, a gente não tem um evento do soja, do milho, do algodão específico para uma data específica que possa mobilizar. A gente tem eventos, claro, mas assim, não especificamente. A data da Páscoa é um exemplo. Quanto a gente pode atrair de pessoas da nossa micro ou macro região, ou mesmo pessoas de fora, para vir para cá consumir no nosso comércio, porque tem uma boa decoração, porque tem uma boa movimentação, né? Então, é importante esse modelo, né? A gente percebe quanto que é importante, por exemplo, em cidades, né? Vamos pegar aqui Gramado, Festival Canela, do chocolate, festivais, o quanto lá movimenta do turista e do turismo, porque eles entendem que todo ano tem uma boa decoração. A gente tem que começar a pensar isso em Sorriso, né? Perfeito. A gente precisa criar pórticos, a gente vem discutindo com a própria municipalidade o quanto é importante o turismo em Sorriso. E a gente fez uma pesquisa pedindo-se, ao olhar e a visão da pessoa, Sorriso era um local turístico, a maioria falou que não. Por quê? Porque há um desconhecimento da potencialidade. E visualmente, quando a gente olha, não é só o turismo, às vezes, de cachoeiras, de parques, de atrativos, né, de lazer e tudo mais. A gente tem que olhar para pórticos, para ambientes que posicionem Sorriso naquilo que ela tem como vocação, né? Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa o quanto espaço, tempo né? fazer isso. Por quê? Perfeito. Porque isso é muito barato. E o quanto isso nos proporciona de retorno é infinitamente maior. Quem não viria na frente de um pórtico em Sorriso, capital do agronegócio, e faria uma foto... Mas não tem, né, e esse não pórtico. tem, não tem uma placa de estou chegando em Sorriso. Poxa, aqui, e a gente vem discutindo ainda do tempo do prefeito Ari, falamos com o prefeito Alei e parece que a gente precisa ter ações mais rápidas, mais práticas, porque isso é muito barato. Sim. Diante do potencial de divulgação do nosso município. Não é só a divulgação das grandes ações, dos megas eventos, das coisas pequenas, das coisas simples, que tem uma repercussão muito grande, né? De pessoas que vêm visitar, tira uma foto, manda para o parente, manda no grupo. Gramado ser Gramado. Gramado, né? é Gramado porque a gente vai lá, fotografa, filma, tira foto, Exato. manda no grupo tem um dos monte amigos. De divulgação gratuita. Caramba, aí, né? A gente precisa olhar para isso. Tem que aproveitar o que a mídia social oferta, né, presidente? Perfeito. E a CDL fazendo a sua parte mais uma vez, preparou a praça, vai preparar aí para grande lançamento da Semana de Páscoa, né? Vamos preparar, talvez não da forma com que a gente gostaria, né, Marlene? Porque a gente não tem um recurso público, tá? A gente trabalha com recurso próprio. do associado, é um recurso próprio, né? E a gente não tem grandes investimentos, é uma instituição sem fins lucrativos, mas a gente está fazendo do melhor daquilo que a gente pode fazer com a capacidade financeira que a gente tem. Por quê? A gente não tem uma grande arrecadação, é uma taxa associativista do nosso associado que proporciona isso. O sonho nosso era fazer um mega evento de Páscoa, né, envolvendo todo o comércio, fazendo toda essa preparação, não só na praça, mas nos bairros, né, fazendo essa mobilização e tudo mais. Mas a gente acredita muito nisso, que vai ser possível, que a gente vai, no decorrer dos anos,
ter uma participação mais efetiva, um olhar mais efetivo para essa data, para que a gente possa realmente fazer toda essa mobilização. Então vamos sim fazer uma decoração aqui na Praça da Juventude. O ano passado foi na Praça das Fontes, né? Esse ano vai ser na Praça da Juventude e a gente vai, né, desenvolver ações ali para marcar, né, esse final de semana que antecede ali o domingo, é a Páscoa. A gente começa um pouco antes e aí se estende na programação, né? Tem outras programações também das igrejas, né, da parte da ação social do município. A gente quer fazer ali, então, um grande evento para atração e vendas aí do nosso comércio local nos nossos estabelecimentos. Ali é mais um ponto de encontro, de confraternização e passarmos um momento bacana, que é o que as crianças também gostam, né? Sim, é domingo agora, é Exatamente, isso? do dia 12 ao dia 15. 12 a 15, Isso. que vai estar lá disponível toda essa decoração na Praça da Juventude. Exatamente. Aí... E eventos que outras entidades estão participando Isso, na organização. Começa sábado, né? Exatamente, já começa amanhã, dia 12, e aí a gente vai se estendendo aí. Muito bem. Então vamos fazer um convite. Que horário o pessoal pode comparecer por lá com as famílias, né? Que é um evento para a família, presidente. É um evento para a família, a praça está decorada, qualquer momento, né? Assim a gente já pode ir lá, já presenciar isso, né? Essas decorações ali e tudo mais, né? Depois nós temos uma abertura oficial, né, do evento, que vai ser à noite ali, já Sábado no agora? Sábado, isso, no sábado à Dia noite, 12. né, com peças teatrais, com shows, né, com toda uma decoração e um evento ali que as famílias podem estar acompanhando e vivenciando ali na Praça da Juventude. Muito bem. E a parte religiosa fica com as igrejas que também já estão divulgando, né? Que é importante também, né, presidente? Perfeito. As igrejas ajudam muito porque é uma data importante para nós renovarmos a fé, né, e termos aí bons fluidos, né? Então a gente conta com as igrejas, com as escolas, a prefeitura, a parte da ação social também vai fazer toda uma divulgação que é muito importante ali para esse momento. Muito bem. Muito obrigada, presidente, pela vinda. Algo mais que o senhor queira dizer, além do convite, né, para a comunidade participar. E o empresário ainda tem tempo também, né? Quem ainda não decorou a loja, arrumou uma vitrine. Não é tão difícil, tem muitos artesãos fantásticos aqui para auxiliar também com essa tarefa, se for preciso, né? Tem, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa aproveitar, né, esses momentos lúdicos, né, de datas importantes e comemorativas para criar um planejamento. Eu falo que tudo aquilo que a gente planeja com antecedência, a gente vê como investimento e não como custo. O retorno vai vir. E a gente vai remodelando, vai implementando e vai fazendo as adaptações necessárias que um planejamento hoje exige e que está cada vez mais rápido, né, acontecendo. Então, é só agradecer o espaço e convidar a todos aí para prestigiar o evento na Praça da Juventude. Perfeito, muito obrigado. Ouvimos aqui Paulo Silvestre, presidente da CDL Sorrias,